dons espirituais ou dons psíquicos. Você sabe quais são os seus? Clarividência, clareaudiência, viagem entre mundos, telepatia. Essas são apenas algumas das habilidades tidas como psíquicas ou paranormais, né? Mas nem sempre os sintomas, ou seja, a forma como elas se manifestam, são realmente tão óbvias, tá? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que pode ser que hoje mesmo você descubra um dom que você nem sabia que tinha. Deixa o like aí já, que ajuda bastante o canal, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo. Mito número 1 sobre as habilidades psíquicas ou espirituais. Habilidades psíquicas, também enaltecidas como dons psíquicos, são habilidades únicas, raras, que alguns seres humanos felizardos nascem com essas habilidades e acabam se tornando pessoas extraordinárias, como se fossem um tipo de X-Men. Não, gente, não. Todos nós temos dons psíquicos. Todos nós temos habilidade psíquica. Todos nós, sem exceção, em maior ou menor grau, mas todo mundo tem, né? O que acontece é que algumas pessoas já nascem com um ou mais dessas habilidades já se manifestando de forma bastante expressiva, bastante desenvolvida, enquanto que outras pessoas não, vêm com isso mais adormecido, como se tivesse latente ali. Mas qualquer pessoa que se dedique, se esforce com treino e dedicação, pode vir a desenvolver uns dons que acredita que não tem, né? Um ou mais deles, por sinal. Clarividência. Clarividência significa visão clara. Ser um clarividente significa que você vai enxergar além do que as outras pessoas enxergam. Você vai enxergar coisas que a princípio não seria possível ver. Porque, na verdade, essa visão clara, essa visão expandida, ela acontece com os olhos da mente, né? E não com os olhos físicos, tá? Não é à toa que existem casos de pessoas que tem o dom da clarividência, já tem uma percepção expandida, perde a visão física e continua enxergando, né, coisas que estão no astral, continua enxergando espíritos e coisa nesse sentido, né? Da mesma maneira, já ouvi falar de casos de pessoas que não tinham clarividência desenvolvida, porém, após um acidente onde a pessoa perde a visão, ela passa a enxergar o que está do outro lado, né? É como se viesse para suprir, ela deixa de enxergar o que está no plano físico e passa a enxergar o que está no plano espiritual, né? Essas são algumas das formas da clarividência se manifestar. Então, na prática, uma pessoa que é clarividente, ela não necessariamente vai ver o futuro, né? Isso é uma coisa que se mistura muito, assim, é muito comum uma pessoa procurar uma consulta de oráculo, uma consulta de tarô e perguntar assim: "Ah, mas você é vidente?" Na cabeça dela, uma pessoa que é leiga, ser vidente significa que você vai ver o futuro. Mas, na verdade, não é bem isso, são coisas diferentes. Ser clarividente não necessariamente tem a ver com enxergar o que está além, enxergar o que, né, o futuro. Primeiro que vidente todo mundo é, porque todo mundo enxerga. Vidente é uma pessoa que vê. Clarividente é uma pessoa que vê além, né? E o clarividente, ele pode ver a sua aura. Às vezes, algumas pessoas têm a clarividência tão desenvolvida que elas conseguem enxergar os órgãos internos de uma pessoa, conseguir identificar como está a saúde daquela pessoa, objetos que não estão visíveis, ou que estão em outro lugar, ou que estão dentro de um armário, dentro de uma caixa, conseguem, de repente, ver quem está do outro lado, saber quem é. Essas são coisas que o clarividente vai ver, né? Que não necessariamente tem a ver com o futuro, tá? São coisas que, de forma geral, pessoas comuns, entre aspas, que não desenvolveram este dom ainda, né? Não conseguiriam ver, tá? Mas clarividência e previsão de futuro são duas coisas diferentes. E a clarividência, ela vai se manifestar de formas diferentes, né? Dá para imaginar que uma pessoa com a clarividência desenvolvida, isso é nítido para ela. Mas mesmo que você não tenha essa habilidade se manifestando de forma tão expressiva, existem outros sinais de que ela pode estar se desenvolvendo dentro de você, né? Uma coisa comum são pessoas que têm a prática da meditação constante, ou às vezes buscam deliberadamente exercícios para desenvolver essa habilidade. E no momento de meditação, de relaxamento, e que você esteja em estado de alfa, né? Você começa a ver
dentro da sua mente, com os olhos da mente, com os olhos fechados, né? Movimentos, luzes, formas, né, que vão se moldando ali, às vezes coloridas até, na sua mente, de forma espontânea, né, sem que você entenda como ou porquê, né? Essas formas elas ficam pipocando ali na sua mente, algumas vezes até parecidas com algo meio psicodélico ou uma espécie de mandala. Se isso já aconteceu com você, é o seu olho da mente se manifestando. E aí, quando começam a aparecer imagens mais definidas, que a gente foca nessas imagens, elas somem, né? A ideia aqui para treinar esse desenvolvimento é justamente não tentar focar nessas imagens, só ir olhando os padrõezinhos que se formam, se deixar levar, deixar a coisa fluir, porque a tendência é que fazendo esse tipo de coisa com frequência, essas imagens vão se tornando mais nítidas naturalmente, tá? E não porque você forçou para tentar entender aquela visão. É comum também, né? Acho que isso acontece com a maioria das pessoas, que era aquilo que eu estava falando antes, que todo mundo tem em maior ou menor grau. Mesmo quem não tem, em algum momento já viu algum vulto passando, alguma coisa na visão periférica, né? Se você está em fase de desenvolver a clarividência, né, pode ser que além de enxergar certos vultos, movimentos ou presenças, mesmo que de forma rápida e superficial, você passe a enxergar também luzes ou orbes em torno das pessoas, mesmo estando de olhos abertos, tá? Isso acontece bastante também, flashes de luz, coisas nesse sentido. Ver auras, mesmo que rapidamente, às vezes acontece também, né? E se isso acontece muito com você, com frequência de você olhar para uma pessoa e enxergar aquela luz, mesmo que suma rapidamente, é um sinal que a sua clarividência está se desenvolvendo também. E uma coisa muito forte ligada a isso que parece boba, então ninguém dá atenção, é a visualização criativa, né? Tem pessoas que falam assim, a minha imaginação é tão fértil que parece que se eu me imagino num lugar, eu estou naquele lugar mesmo, né? Isso é um indício da clarividência, da sua visão da mente, né, da sua visão espiritual se abrindo cada vez mais. E também acontece o contrário, tá? Pessoas que não têm isso tão desenvolvido, ao praticar a visualização criativa, né, começar a desenvolver aí as habilidades do olho da mente. E uma coisa que parece pequena também, mas muitos clarividentes apresentam essa característica, é de serem pessoas muito criativas, né? Pessoas muito criativas, muito artísticas, mas que ao mesmo tempo conseguem equilibrar isso com um lado mais lógico, com um lado mais racional, uma coisa não sobrepõe a outra. Clareaudiência. Se clarividência significa visão clara, clareaudiência significa audição clara. Isso quer dizer o quê? Que você vai ouvir sons que outras pessoas ao seu redor não estão ouvindo, né? Muitas vezes esses sons, eles são literalmente sons que as pessoas não estão ouvindo, que vêm do meio externo, mas nem sempre, tá? Muitos clareaudientes vão ouvir somente a própria voz, a sua voz mental. Tanto que um dos sintomas, assim, sintomas, né? Que passa muito batido, assim, quando você tem essa habilidade ou está desenvolvendo essa habilidade, é aquela pessoa que conversa consigo mesma, né? Que, claro, tem que tomar muito cuidado, às vezes é algum problema psicológico, realmente, né? Às vezes a pessoa é esquizofrênica, né? Então, assim, precisa ver bem o que está acontecendo ali. Mas muitas vezes, se você consegue perguntar e responder a si mesmo, sem pensar muito, sem ter um envolvimento emocional com as respostas, aquelas respostas que vêm não são exatamente suas, né? Você está ouvindo do plano espiritual. Isso acontece muito. O clareaudiente, ele pode ouvir tanto essa voz mental, né? É como se fosse ele mesmo conversando com ele mesmo, mas na verdade é algo que vem de fora, como ele pode ouvir também vozes astrais, sons diversos, músicas que ninguém está ouvindo e coisas nesse sentido. Algumas vezes pode acontecer de você ouvir vozes ou sussurros, mas não conseguir identificar o que aquela voz diz, né? Fica uma coisa meio confusa. Ouvir sons de objetos batendo, sendo arrastados, portas e janelas sendo abertas e fechadas quando isso não está acontecendo ao seu redor. Geralmente são pessoas que têm uma forte conexão com a música, né? Essa coisa do som é muito forte para quem é clareaudiente. Então, geralmente, quem tem essa habilidade ou está desenvolvendo essa habilidade vai sentir a música de forma muito
muito mais profunda do que a maioria das pessoas, né? Não é aquilo de amar a música pelo prazer de ouvir a música, mas é aquilo de sentir a vibração da música no coração, né? E muitas vezes até a música se torna ali um dos pilares para uma comunicação com o divino, para encontrar o seu eu interior, né? Isso é uma forma que geralmente quem tem clareaudiência prefere para, né, sentir essa expansão. E uma coisa também que acontece com quem está desenvolvendo esse dom e não sabe, né? É aquilo de você precisar do silêncio, né? Muita gente aí eu acho que vai se identificar com isso. Às vezes você precisa do silêncio, você precisa se isolar, você precisa ficar sozinho, precisa de um tempo para você, porque às vezes mesmo sozinho, mesmo estando solitário, é como se tivesse uma multidão em torno de você. Você não ouve nada literalmente, mas você tem aquela sensação de caos, de a mente pesada, cansada, como se tivesse, sabe, uma banda tocando na sua cabeça, mesmo que você não esteja ouvindo nada. Clareaudientes tem muito disso, né? Se sentir muito esgotado de estar em lugar cheio, abarrotado de gente, porque é como se ele ouvisse o que as pessoas estão dizendo ali, mais o que as pessoas estão pensando, sabe? É tudo muito amplificado. Então, clareaudientes acabam ficando mais sensíveis com essa questão do som, porque é como se estivessem a todo momento ouvindo alguma coisa. É como se não conseguissem encontrar de fato um silêncio mesmo estando sozinhos, tá? Então se incomodam com barulho, muito barulho, com grito, às vezes com música alta, com lugar muito tumultuado, qualquer coisa que já tenha assim muito barulho, para um clareaudiente vai ser muito pior. Então vai ter hora que vai precisar, nossa, eu não tô conseguindo pensar, tá difícil, eu preciso de espaço, sabe? Então, assim, talvez alguns de vocês aí que estejam passando por isso estejam desenvolvendo a clareaudiência e não sabem, tá? E muitas vezes pode acontecer também de a gente ouvir uns zumbidos, batidas, sons estranhos, né? Que é claro, é sempre bom você procurar um otorrino, que pode ser uma coisa física também. Mas não havendo explicação física para esse tipo de sintoma dentro do ouvido, aí com certeza é uma comunicação espiritual, ou você está ouvindo algum som que tem uma faixa vibratória que não é possível ser, né, captado por seres humanos que não estão com essa anteninha ligada. Clareolfação. É a mesma coisa, tá, gente? Olfato claro, né? Todo mundo, sem exceção, já deve ter passado por isso, né? É muito difícil você encontrar alguém onde isso nunca aconteceu. Você está andando pela sua casa, você sente cheiro de vela, não tem nenhuma vela queimando, você nem tem vela em casa, seu vizinho não está acendendo vela, ninguém está acendendo vela. Aí você pensa, mas é um cheiro sobrenatural, né? E é exatamente isso. Quem tem essa habilidade vai sentir cheiros, odores que mais ninguém está sentindo, né? E isso pode acontecer a qualquer minuto, com qualquer pessoa, independente de você ter um ou mais dons psíquicos desenvolvidos. Isso é bem comum de acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Isso acaba se tornando uma coisa até um corriqueira, talvez por isso as pessoas não falem tanto sobre isso, tá? Mas é a mesma coisa. E geralmente esses odores são atribuídos, né, ao plano espiritual, outras dimensões e coisas nesse sentido. Por exemplo, geralmente cheiro de flores ou rosas são associadas a bênçãos espirituais, é visto como sinônimo da presença de seres de luz, até anjo da guarda e coisas nesse sentido, né? Já sentir cheiro de vela, por exemplo, vai ter pessoas aí que vão pensar: ai meu Deus, fizeram uma macumba para mim, né? Já vai levar para o lado negativo. Mas nem sempre é assim, tá? De fato, você sentir cheiro de vela, acredita-se que é sempre um sinal de uma presença, podendo essa ser uma presença conhecida ou não. Por exemplo, se você tem um parente, um conhecido que faleceu há pouco tempo e era uma pessoa que comprava muitas velas ou tinha o hábito de acender vela em casa, pode ser que se essa pessoa vier te fazer uma visita, você sinta cheiro de vela, porque vai ser a forma que ela encontrou de te mostrar que ela está ali, né? Se não for esse o caso, aí é uma presença desconhecida. Por que que eu estou sentindo cheiro de vela? O que que está aqui? Né? Aí é aquilo, você vai perceber muito pela sensação que você tem. Às vezes o cheiro de vela é uma forma da sua espiritualidade de mostrar para você que você está sendo protegido de alguma maneira, ou mesmo um pedido de oração, né? Por isso que tem que ter esse cuidado também, assim, não ter esse preconceito com as coisas, né? Uma coisa é você sentir cheiro de vela e ser um cheiro forte, desagradável, aquilo te incomodar.
mudar. Aí sim você vai precisar parar para analisar, olhar o seu ambiente, porque pode ser uma coisa que passou e foi embora, né? Ou pode ser uma coisa que está no ambiente, ou pode ser uma coisa que está grudado na sua energia, onde você vai ter que limpar, o que que você vai fazer para se proteger e para fazer uma limpeza dentro da sua crença, né? Mas nem sempre é isso, muitas vezes são coisas boas realmente, muitas vezes são seus próprios guardiões, a sua espiritualidade, sabe? Alguma coisa te chamando, olha, acende uma vela, faz uma oração, principalmente se você tem esse hábito, né, de acender vela, faz uma oração e tal. Ou se for o caso de alguém que passou assim, né? Muitas vezes pode ser também um espírito desencarnado que está pedindo oração. Espíritos desencarnados, eles vão atrás da luz, né? Aí é aquela coisa, você não vai ficar acendendo, né, vela dentro de casa para espírito desencarnado. Você vai fazer uma oração né, para a espiritualidade levar embora, para aquilo não ficar ali, né, gente? A gente tem que ter bom senso com as coisas. Mas na dúvida, faça uma oração pedindo, né, para a sua espiritualidade te trazer clareza do que é aquele sinal, né? Mas cheiros diversos a gente pode sentir aí, desde alimentos até cheiro de incensos, de ervas, de várias coisas aí. E aproveitando o ensejo aqui, vou aproveitar para citar a clarigustação, que vai funcionar da mesma maneira, que é sentir gostos, né, aleatórios que não teria uma causa física para aquilo. Empatia. Uma pessoa que é empata, basicamente o que ela faz é acessar o que está no interior de outra pessoa, né? Então ela vai conseguir sentir o que aquela pessoa está sentindo, ela vai conseguir captar de alguma forma o que aquela pessoa está vivendo, às vezes sentir a energia que aquela pessoa está vibrando ali, como está o interior dela. E muitas vezes, em casos mais extremos, é possível compartilhar dores físicas, né? Você sentir uma dor que não é sua, tá? Isso acontece muito com pessoas que têm muita empatia, que têm isso como habilidade psíquica e trabalha como terapeuta, por exemplo, né? Às vezes sentir a mesma dor do paciente, absorver e sentir aquilo no próprio corpo físico também acontece, tá? Gostaria de fazer um adendo aqui, diferente do que algumas pessoas acreditam, não necessariamente o fato de você ser um empata significa ser uma pessoa boa, tá? Tô dizendo isso porque eu já conheci pessoas que claramente manifestavam essa habilidade e não valiam o prato que comiam, tá? Então, assim, vamos pensar em empatia como dois significados. Existe a empatia, né? De você ter empatia por outro ser humano, ter empatia por outro animal, pelo planeta, você se preocupar, se colocar no lugar do outro, mas num nível, né? Comum, vamos colocar assim, como uma forma de identificação e de compartilhar alguma coisa, e vamos colocar empatia, né? Também como um dom psíquico, que é uma outra coisa que é proeminente em algumas pessoas e tem muito mais a ver com uma questão energética, tá? Não necessariamente tem a ver com a índole da pessoa, às vezes é só uma habilidade que ela tem. Psicometria. Esse também é bem conhecido, nada mais é do que você conseguir fazer uma leitura de um objeto no sentido de objetos guardam energia, né? Guardam na memória, tudo é energia, tudo fica de alguma forma registrado. A pessoa que tem essa habilidade vai pegar um objeto e muitas vezes vai conseguir sentir de onde ele veio, quem era aquela pessoa que tinha aquele objeto, como ela vivia ou como ela está vivendo hoje. É como se fosse uma ponte, você consegue acessar, fazer uma leitura de alguma coisa com base naquele objeto que está ali. Onde esse objeto esteve, né? Que tipo de lugar, que tipo de energia tinha esse lugar. Você consegue sentir tudo isso através do objeto, fazendo a leitura da energia que está permeando ali aquele substrato material, né? É uma coisa semelhante ao que acontece com os cristais. Quem trabalha com cristais sabe que os cristais guardam memória, eles guardam energia, eles podem ser carregados com energia, podem ser programados para trabalhar com uma determinada energia, né? Então, assim, a coisa mais fácil para a gente sentir energia no objeto são os cristais, porque é da natureza deles isso realmente. Então, para treino até da psicometria, os cristais são incríveis, né? Mas quem já tem isso desenvolvido ou está desenvolvendo, isso pode acontecer, às vezes até no lugar, né? De repente você tocar a porta, você tocar a cama da pessoa, sabe? Coisas assim, isso pode acontecer também. Mas essa é uma das habilidades mais fáceis de se treinar, tá? Porque qualquer pessoa que consiga
alterar estado de consciência, entrar em estado de alfa, manipulando ali um objeto, se concentrando para sentir aquela energia, eventualmente vai conseguir pegar alguma coisa. Então, se você faz esse treino sempre, as coisas vão começar a aparecer ali para você. Aproveitando para fazer um adendo sobre a questão dos objetos. Já aconteceu com você de você ganhar um objeto e não conseguir usar aquilo de jeito nenhum? Às vezes a causa está aí. Às vezes é uma roupa que alguém te deu que era de uma pessoa conhecida, de uma amiga, alguém que você gosta, enfim, não importa. Aquele objeto chega para você, de alguma forma aquilo te incomoda ou você até acha bonito, fala: "Nossa, mas essa blusa é tão linda, mas eu não consigo usar. Faz quase um ano que tá lá socada no armário, só ocupando espaço e eu não consigo pôr. Toda vez que eu penso em usar, ah, não, hoje não." Sabe? É como se alguma coisa te impedisse. Muitas vezes pode ser por isso. Você está inconscientemente captando uma energia naquela roupa que não vai te fazer bem por alguma razão, né? Ou é muito diferente de você, uma energia muito diferente de você, ou passou, às vezes até em loja, gente, isso acontece com coisas novas também, tá? Você não sabe quem que estava lá dentro da loja, da fábrica, da empresa, enfim, manuseando aquele produto, aquele material, aquela matéria-prima, e às vezes aquilo vem com uma energia tão carregada para você que você simplesmente não consegue usar. Quando for o caso realmente não der jeito, dá para alguém, doa para quem estiver precisando, passa adiante, porque aquele objeto realmente não é para ser seu. E se você fica guardando uma coisa que você não sente que é sua, que você não consegue colocar sua energia, que você não consegue introduzir na sua vida, e aquilo fica ali parado, estagnando a energia no seu guarda-roupa, né? Ou, né, numa gaveta, enfim, seja lá qual for o objeto, isso de forma nenhuma vai fazer bem para você. Telepatia. Gente, esse tipo de coisa acontece às vezes com mais frequência do que parece, tá? Tem gente que acha que isso é muito raro, é muito difícil, mas não é não. O que acontece é que muitas vezes isso pode até ser que passe desapercebido. Como, por exemplo, você tá andando na rua e aí você pensa numa pessoa que você não vê há muito tempo, não fala há muito tempo, você dobra a esquina, a pessoa tá lá, né? Algumas pessoas poderiam dizer, ah, isso daí é que você preveu, né? Ou alguma coisa assim, é evidente, né? Prever o futuro. Mas não, às vezes você captou o pensamento daquela pessoa ali, porque a telepatia ela tem a ver com isso. Transmissão e recebimento de mensagens ou informações mentalmente, tudo através do pensamento. Ah, quem tem isso desenvolvido faz isso conscientemente, tá? Mas nem sempre isso acontece. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu com pessoas próximas a mim, então não tem por que mentir, isso é real. Aconteceu involuntariamente, pode ser que isso esteja acontecendo com você. Se for o caso, conta aqui para mim nos comentários, tá? Mas no caso, eram duas pessoas que estavam andando juntas na rua, uma lado a lado, uma da outra, mãe e filha. Então, assim, já existia uma ligação entre elas, já existia uma familiaridade entre elas. Uma fez uma pergunta, a outra respondeu a pergunta, as duas se entenderam, então elas se olharam e pensaram: mas como você me respondeu se eu não disse nada? Eu também não sei, o que que aconteceu? E isso aconteceu e acontece, tá? Então, assim, são pessoas que não têm esse treino, não buscam desenvolver isso, mas é aquilo que eu estava colocando lá no começo. Todos nós temos em maior ou menor grau, tá latente ali. O que a gente pode fazer é tentar desenvolver isso se for do interesse, né? E pode ser que você aí do outro lado esteja passando por situações assim o tempo inteiro, né? Porque já tem isso ou já está desenvolvendo isso de forma mais intensa nessa fase da vida. Telecinésia. E assim como a telepatia, nós temos também a telecinésia, que também é uma habilidade que acontece através do seu campo mental. Energético também, talvez, né? A telecinésia nada mais é do que você conseguir mover objetos sem tocar. Esse é raro, esse é mais raro, esse é mais difícil. A nossa mente consciente, na maioria das pessoas, ainda não permite que a gente faça esse tipo de coisa. Na maioria dos casos, para a gente é meio inconcebível essa ideia, né? De forma geral. Então é uma coisa mais rara e geralmente quando acontece as pessoas acabam até ficando famosas por isso, porque não é muito comum realmente de acontecer, pelo menos nessa fase evolutiva que o ser humano está vivendo, né? Quem sabe daqui a alguns anos se vai ser uma coisa mais normal, né, do dia a dia. Projeção astral ou viagem astral. Gente, aqui são duas coisas que se misturam, tá? Geralmente a gente acaba falando viagem astral, acaba usando esse termo para tudo, mas o fato é que são duas coisas que acontecem. Uma viagem astral ou uma projeção astral significa que você literalmente sai do seu corpo, na sua forma astral,
e visita outros lugares. Podem ser outros lugares do plano físico, você pode se ver andando na sua casa, você pode de repente até avistar o seu corpo físico ali, em estado de relaxamento, você pode ir para casa do seu vizinho, enfim, né? Aí depende do seu nível de habilidade com a projeção astral, e sim, existem exercícios específicos para isso. Sim, é possível desenvolver projeção consciente? Sim, né? Apesar que a maioria de nós não se lembra, mas todos nós fazemos projeção, tá? Isso é uma projeção astral, né? Nesse caso, você pode ir para um lugar no plano físico ou você pode viajar outras dimensões, você pode viajar outros lugares dentro do campo astral, tá? Além disso, você tem a viagem psíquica ou projeção psíquica, né? Ou viagem mental, projeção mental, enfim. O que que isso significa? Que o seu corpo espiritual, vamos colocar assim, isso pode variar um pouco de nome, tá? Pode ser que pessoas diferentes deem nomes diferentes. Então, eu vou pôr corpo espiritual. O seu corpo espiritual, ele permanece o que vai à sua consciência, né? Através da sua mente, você acessaria um determinado local, tendo assim informações sobre o que está acontecendo ali. Então haveria essa diferença, tá? E nessas viagens também haveria a possibilidade de viagem no tempo também, né? Você viajar mentalmente para algo que aconteceu no passado ou que vai acontecer no futuro, enfim. E sim, eu conheci pessoas que fazem isso naturalmente, né? A gente sabe que isso é real, isso acontece, da pessoa acordar e se ver fora do corpo. É muito comum quando a gente vai começar exercícios de projeção astral, a gente ouvir assim, você não pode olhar para o seu corpo, senão você vai acabar voltando involuntariamente para o seu corpo, e coisas nesse sentido, né? Porque você se assusta, não é um estado natural para você, você estar, não, você, né, ter essa consciência não estando acordado, num momento em que você não está utilizando o seu corpo físico, né? Então, normalmente as pessoas se assustam, acabam pulando sem querer de volta para o corpo. Mas pessoas que já nascem com essa habilidade, para elas acaba se tornando uma coisa natural realmente que acontece. Então a pessoa sai do corpo, ela vai, ela vê fulano na cozinha, ela vê o tênis não sei aonde, não sei o quê, daqui a pouco ela volta, acorda, acha que estava sonhando e ela vai lá ver, tá tudo exatamente no mesmo lugar, a conversa que está acontecendo é a conversa que ela viu, né? Às vezes a pessoa acha que está num sonho vívido, mas não, literalmente ela está em projeção e não é uma coisa que ela se preparou para fazer, né? Acontece naturalmente. Tem pessoas que têm essa habilidade e têm assim, de forma tão consciente que consegue se lembrar de tudo o que acontece durante essas viagens, né? Já outras não, a gente faz exercícios para desenvolver isso. Mas basicamente seria isso. De forma geral, você tem a projeção astral, que é você se projetar, e a projeção mental, que é você projetar apenas a sua consciência. Mas aí eu te pergunto, a ciência até hoje não consegue definir consciência, né? Fugindo um pouquinho desses conceitos espiritualistas que a gente estuda e segue, né? Será que a nossa consciência, que é uma coisa que a gente estuda, né? A gente expande, faz de tudo para expandir a consciência, mas o ser humano conhece tão pouco desse universo, né? Será que a consciência não é também a nossa alma, não está ligada também ao nosso eu interior? Então, se eu envio a minha consciência para algum lugar, eu estaria enviando também a minha alma. Então eu estaria saindo de alguma forma do meu corpo físico também e me projetando. Então a viagem mental e a viagem astral seriam a mesma coisa? Será que a forma como o ser humano divide todas essas coisas, todos os corpos, os pontos de energia que a gente tem, o que que é alma, o que que é consciência, o que que é espírito, o que que é corpo astral, será que isso condiz realmente tanto assim com a realidade? Será que tem realmente uma distinção tão grande entre uma coisa e outra? O que seria a consciência? Será que a nossa consciência, a nossa alma, o nosso eu superior não seria tudo a mesma coisa? Então, uma viagem mental onde eu projeto a minha consciência, eu projeto também a minha alma, eu não estou de fato saindo do meu corpo físico também? Reflexão. Comunicação com espíritos, né? Ora, se você está comunicando alguma coisa, basicamente seria algum tipo de troca de informação, né? Ou você envia uma informação ou você recebe uma informação. Normalmente, essa interação ela acaba sendo feita mentalmente. Na maioria das vezes você recebe a informação mentalmente, mas existem casos onde você vai escutar aquilo realmente, né? E aí essas coisas se misturam, a comunicação com espíritos que vêm junto com a clareaudiência
ou que vem junto com a clarividência de você ver aquele ser ali, né? Então, assim, muitas pessoas ouvem ruídos ou veem coisas, mas não conseguem ter essa distinção do que realmente é. E você vai ter pessoas que de fato se comunicam conscientemente, tá? Lembrando que existem vários tipos de manifestações no plano espiritual, nem sempre é um espírito desencarnado que vai estar ali disposto a falar com você, que está te trazendo uma mensagem ou que precisa de alguma coisa, enfim. Muitas vezes você tem presenças que não vão interagir com você, que nem sabem que você está lá, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu grave alguma coisa falando sobre os vários tipos de assombração e coisas nesse sentido, deixa aqui nos comentários que eu trago mais a fundo esse assunto para você. O fato é que nem todos os seres espirituais estão abertos ou é possível uma comunicação, mas muitas pessoas as fazem, né, com espíritos, com outras entidades, às vezes com, né, outros seres astrais aí de forma totalmente consciente. Dom da precognição, né? Também conhecido como dons proféticos, esse sim tem a ver com o futuro, tá? Geralmente você acaba tendo algum tipo de visão, percepção ou clareza, certeza realmente do que está para acontecer, e isso pode vir com você dormindo, acordado, um sonho, uma sensação, um sentimento de várias maneiras, tá? A questão é muito forte para você, não é uma desconfiança, eu acho que vai dar ruim, não, aquilo é fato, né? Vou dar um exemplo bem forte disso para vocês. Eu tenho uma ser humaninha aqui em casa, que é a minha filha mais velha, que ela, eu brinco com ela toda hora, eu falo, você é vidente, eu brinco com ela, porque ela tem muito dessas coisas. Eu acho que um dos exemplos mais fortes, assim, que eu me recordo agora, porque houveram muitos outros, tá? Foi um dia que ela chegou para mim e falou que tinha tido um sonho que chamou muita atenção dela, mas até aí tudo bem, era um sonho, que ela estava num lugar com várias pessoas e tinha um palquinho, né? E nesse palquinho tinha um rapaz com um microfone, ia apresentar alguma coisa, de bermuda e tal. Uma cena rápida ali, pessoas sentadas, ela estaria na plateia, tá? Umas 2 semanas depois surgiu um evento na escola, né? Na época que as pessoas realmente, literalmente iam para a escola, não estudavam de casa, né? Teve um evento na escola, né? Um passeio onde os alunos foram levados para um teatro aqui da cidade, né? Que tem alguns eventos de arte. E era alguma coisa com música, não me recordo agora. Só que, claro, já tinha passado dias do sonho, ela nem lembrava mais disso, né, e tal. E aí chegou lá, num determinado momento, eles foram pro auditório, lá pro teatro, realmente, ela sentou ali. Na hora que ela viu o ser humano entrando ali na frente com o microfone para se apresentar, que ela viu a cor da bermuda exatamente igual, a forma como ele estava vestido, o jeito que ele apareceu, a forma como ele começou a falar, que ela olhou em volta, estava exatamente igual o sonho que ela tinha tido dias antes, sabe? Então, assim, às vezes é uma coisa que nem vai fazer muita diferença na sua vida, né? Você saber disso antes é totalmente irrelevante, mas acontece de uma maneira que você não sabe como. Isso pode acontecer de vez em quando para alguém que não tem, aparentemente, né, dons proféticos desenvolvidos, mas pode vir a, né, ter essas premonições, sim, assertivas, e vão ter pessoas que isso vai acontecer muitas vezes, e não se engane, não é porque você tem essa coisa da vidência, né, das profecias, não significa que você vai ver o que você quer, porque não é assim que funciona. A maioria das vezes acontece de forma meio assim inesperada. Não só inesperada, como também de forma organizada pela espiritualidade. Porque assim, né? Imagine que todo mundo que tem o dom da profecia vai ter os números da loteria e vai ficar milionário. Não, não é isso que acontece, né, gente? Espiritualidade não é assim que funciona. Não é a hora que você quer e você não vai ver o que você quer. É claro que com muita prática, com muito treino, principalmente se você já tem isso um pouco mais desenvolvido, vai ficando mais fácil, mas na prática não é, né? Não é simples assim quanto parece. Cura psíquica. A cura psíquica ela acontece, geralmente ela é feita com imposição de mãos, mas pode acontecer completamente mentalmente também, né? Significa que você vai de alguma forma aliviar a dor de alguém, né? Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, uma dor mental. Hoje em dia a gente tem muitas técnicas vibracionais terapêuticas, né? Hoje é muito comum, antigamente as pessoas acho que não acreditavam muito, né? Hoje tem sim maior consciência sobre isso. E o fato é que todo mundo tem essa habilidade, né?
como todas as outras, mas o ser humano ele tem uma predisposição para isso, tá? Você vai ter pessoas onde isso é tão expressivo que talvez os efeitos de uma terapia com uma pessoa que tem isso bem desenvolvido sejam mais rápidos ou melhores ou mais óbvios, né? Mas o fato é que todo mundo tem essa habilidade, mesmo que adormecida. Essa é, assim, não tenho que contestar. Um exemplo disso é quando a gente se machuca, bate alguma coisa, que a primeira coisa que a gente faz, né, ou pensa em fazer instintivamente é colocar a mão para aliviar a dor. Por quê? Porque todos nós temos chakras nas mãos, né? Que são chakras de cura, que são utilizados principalmente para imposição de mãos, para canalização da energia para a cura, tá? E essas iniciações que a gente faz, o reiki, essas técnicas vibracionais vão ajudar a gente a desenvolver melhor isso. Recordações de vidas passadas, não preciso nem dizer, tem vários casos documentados aí. E se você se lembra de uma vida passada, conhece alguém que se lembra, conta, manda a história aqui pra gente contar aqui no canal. Mas o caso é que muitas crianças se lembram de suas vidas passadas, os pais ficam desesperados, mas vão atrás, né, para ver se aquilo que a criança está falando é condizente e realmente, né, acabam encontrando todas as provas ali de que o que aquela criança está dizendo realmente foi verdade. Tem crianças que relatam como morreram e o que aconteceu na transição entre a morte, né, na vida anterior, o que acontece ali naquele meio tempo até o reencarne, tá? Mas não só crianças lembram, às vezes pessoas adultas também, através de algum tipo de técnicas de hipnose e regressão. É possível se lembrar de vidas passadas, ou às vezes espontaneamente também de forma devido a algum acontecimento ou traumático ou específico, intenso, que tenha alguma relação, né, com experiências que você traz das suas vidas passadas. É possível sim recordar espontaneamente também. E para finalizar, a intuição, né, gente? A intuição é o mais básico, é o mais visceral e o mais comum dom espiritual que se manifesta em todas as pessoas, tá? É impossível você encontrar alguém que não passou por alguma experiência devido à sua intuição. E apesar dela ser a mais básica, é a mais difícil de tentar explicar, né? Mas seria mais ou menos assim. Apesar dela não estar associada a nenhum sentimento, a nenhuma emoção, ela vir de forma espontânea, aparentemente relacionada a nada, né? Ela vem como uma coisa que você sente, não uma coisa que você racionaliza. Você sente aquilo. Ela não é tão evidente ou tão definida, né? Como a precognição, que é aquilo de você ter a certeza do que vai acontecer. A intuição, ela é uma coisa mais nebulosa, né? Mas é como se ela te desse dicas de alguma coisa. Geralmente ela funciona assim. Por exemplo, você vai sair de casa e aí te vem aquele sentimento, aquela sensação esquisita que não te deixa sair, aquele funiquito, aquela coisa. Você não teve uma previsão de futuro, você não sabe o que vai acontecer, mas a sua intuição tá te avisando, olha, não vai dar ruim, fica em casa, não faz isso, né? A intuição, ela faz muito disso. Às vezes, coisas simples, como por exemplo, você vai fazer, sei lá, um pedido no iFood. E aí você, naquele dia, você pensa, te dá os 5 minutos, você resolve trocar de restaurante, comprar um lugar que você nunca comprou, nunca teve vontade. Aí você pensa, não, eu vou comprar naquele que eu tô acostumado, né? Porque eu sempre compro lá. E aí você vai lá e compra no mesmo. Dá um problema, o motoboy não chega, o seu pedido não é entregue, sabe? Coisas assim totalmente aleatórias que na hora parecem não fazer sentido. Pois é, e aí a gente vai parar para pensar, nossa, eu tive uma intuição depois que a coisa já aconteceu, né? Ela vai funcionar desta forma. Então assim, acho que todo mundo já passou por alguma coisa semelhante, né? Que na hora que acontece você para pensar e fala, nossa, eu sabia. Por que eu não fiz desse jeito? Eu sabia. Isso acontece muito e é por isso que a gente tem que aprender a prestar atenção na nossa intuição. Por quê? Porque a intuição vai ser o primeiro passo até para você desenvolver todos os outros tipos de habilidades, né? Por exemplo, é muito comum quando a gente começa a estudar oráculo, que é uma coisa que eu faço bastante lá no meu curso das runas, é aquilo da gente praticar exercícios de desenvolvimento da intuição.
Por exemplo, isso é uma coisa muito comum quando a gente está estudando oráculos, né? É muito comum a gente praticar exercícios de desenvolvimento da intuição, porque desenvolvendo a intuição, a sua interpretação oracular vai ficar melhor, você vai captar melhor as mensagens, vai passar as mensagens corretas, mas não é só isso, né? Você começa com exercícios de intuição para que isso te ajude a desenvolver outras habilidades também. Então, quer dizer, você faz exercícios de intuição para aprender a ouvir a sua voz interior, a sua vozinha interior, se ouvir, né? Não ficar se boicotando toda hora, porque vem uma intuição, aí vem a nossa mente consciente e pensa, ah, que bobagem. E aí, né, e é assim que acontece. Agora, você começa a trabalhar a sua intuição, daqui a pouco ela vai te ajudar a desenvolver a clarividência, você tem uma percepção clara das coisas. Daqui a pouco ela vai te ajudar a captar o que uma pessoa está pensando, o que ela está sentindo, às vezes o que se passa na cabeça dela. A intuição ela vai abrindo outras coisas, né? Então ela é a mais simples, todo mundo já percebeu isso realmente, né? Às vezes outros dons não, mas a intuição sim, todo mundo já passou por alguma situação assim. E exercícios de intuição são os mais fáceis de fazer, os mais fáceis de se trabalhar e é o que pode vir a abrir outras habilidades também, tá? Então, se você tem interesse por exercícios de desenvolvimento da intuição, deixa aqui nos comentários que aí eu volto aqui e gravo alguns exercícios passando alguma coisa prática em relação a isso. E aí, se identificou? Fez sentido, gente? Então conta aqui nos comentários quais são os seus dons, se você já tinha percebido, se percebeu alguma coisa nova, se esse vídeo te ajudou a entender mais alguma coisa aí. Compartilha com alguém que você conheça que pode estar passando por coisas semelhantes. Deixa o joinha para mim se você não deixou lá no começo. Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. E se tiver alguma coisa que você achou que faltou falar aqui, quiser complementar com alguma coisa também, deixa aqui nos comentários. Ou se tiverem outros dons que eu não citei aqui que você acha importante, coloca aqui também. Quem sabe se tiver bastante pedido, a gente faz uma parte 2 também, falando de outras habilidades, tá? E se você quiser, conta a sua história para mim também, né? Manda uma história interessante aí, algo que aconteceu ou que está acontecendo com você, para a gente contar aqui no canal, tá? Nós podemos compartilhar histórias de forma anônima, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima.